Soy la profesora Lili Martínez Evangelista, para aquellos que no me conocen, y en nombre de mi programa de traducción español del Departamento de Lenguas Extranjeras y Traducción, me gustaría darles la bienvenida a todos aquí presentes, como también agradecerle a nuestro departamento, al Instituto de Letras y a nuestros estudiantes por todo su apoyo. Hoy tenemos el honor de recibir a la profesora Isabel Velázquez, que aceptó dar la charla titulada O Español nos Estados Unidos como Variedad Nacional. Mañana, a la misma hora, los esperamos aquí para la segunda parte, que es un taller de traducción. La profesora Velázquez es profesora asociada en el Departamento de Lenguas Modernas y Literatura de la Universidad de Nebraska en Lincoln. Su investigación se enfoca en las variaciones sociolingüísticas, el bilingüismo, en la lingüística hispánica, la pedagogía de nativo hablantes, la adquisición de la lengua, las ideologías de la lengua y en el papel de la lengua en la formación de la identidad latina en los Estados Unidos. Su presente investigación se enfoca en la manutención y pérdida lingüística entre las familias latinas del centro-oeste de este mismo país. En la presentación de hoy, su objetivo es introducir la diversidad lingüística y social que caracteriza a las comunidades hablantes del español en los Estados Unidos. Por favor, ayúdenme a darle una cálida bienvenida a la profesora Velázquez. Boa noite. Com licença dos seus professores de espanhol, vou falar em português só para contrariar. É para mim um grande prazer estar com vocês hoje. E quero aproveitar esse momento para lembrar que a nossa conversa de hoje só é possível pelo trabalho de muitas pessoas aqui no Brasil e também nos Estados Unidos. Eu agradeço e valorizo esses esforços. Gostaria de agradecer especialmente à professora doutora Lili Martínez, com quem tenho uma dúvida de amizade e gratidão. Graças, Lili. Eu sou Isabel Velázquez, sou professora pesquisadora da Universidade de Nebraska, Lincoln, Nebraska, Estados Unidos, bem no meio dos Estados Unidos. Estudo desde mais de 10 anos a experiência social e as características estruturais do espanhol nos Estados Unidos. Me interessa particularmente saber entender por que se mantém o espanhol em comunidades como aquelas onde eu moro. Não temos muita população, as pessoas podem falar inglês, sabem falar inglês e ainda assim mantêm o espanhol. Isso é o que quero saber por quê. Gostaria de começar nossa conversa de hoje com uma confissão. Durante algum tempo, mais do que eu quisera admitir, na verdade, eu fiz essa piada. A piada era que o mapa mental que o brasileiro médio tinha dos Estados Unidos era esse: Miami, Nova York, Los Angeles, nada no meio. Algum tempo depois, foi a generosidade e o sentido do humor dos meus amigos brasileiros que me ensinaram ou me fizeram lembrar que o mapa mental do estadunidense médio que tem no estadunidense médio sobre o Brasil é esse. Falando sério, esses dois mapas são um bom ponto de partida para compartilhar com vocês a intenção central dessa palestra. Esse momento aqui que nós estamos reunidos é irrepetível. A oportunidade que temos hoje de aprender uns com outros é única. A universidade pública no Brasil, nos Estados Unidos e em outras partes do mundo está em problemas. São tempos difíceis. Minha intenção hoje, e gostaria que fosse nossa intenção hoje, de que essa conversa seja uma celebração da troca livre de ideias. E que seja também a celebração da experiência das pessoas comuns, que não tem nem exército, nem armada, para parafrasear a Max Weinreich. Como um dos meus objetivos
Como um dos meus objetivos é conversar com você sobre a experiência social dos falantes de espanhol nos Estados Unidos, peço permissão para compartilhar com vocês uma imagem e o seu contexto. Essa fotografia aqui é uma fotografia da loja Esparza e Filho, e foi tirada em El Paso, Texas, em 1919. Essa imagem é interessante porque, se vocês observam, uma parte da loja anuncia aos clientes em inglês e outra parte da loja anuncia aos clientes em espanhol. O contexto dessa imagem é esse. Os seres humanos habitam na região fronteiriça de Ciudad Juárez, Chihuahua, México, e El Paso, Texas, faz mais de 10 a 12 mil anos. Os primeiros falantes de espanhol chegaram ao Paso, Texas, no ano 1598. El Paso já foi parte da Espanha, foi parte do México, foi parte da República de Texas e agora parte dos Estados Unidos. Hoje, 81% da população del Paso, Texas é mexicano-americana e latina, mais geralmente. No dia 3 de agosto deste ano, um terrorista assassinou 22 pessoas e feriu outras 24 pessoas numa loja del Paso, Texas. Embora parte das vítimas não fossem mexicanas, nem mexico-americanas, nem todas falassem espanhol, o assassino declarou por escrito sua intenção de matar mexicanos. Infelizmente, no ano 2019, essa é também parte da experiência social de pertencer a uma minoria linguística, étnica, racial, religiosa ou de gênero nos Estados Unidos. Bom, depois desse preâmbulo, uma pergunta pertinente é por que concentrar nossa atenção falando do espanhol dos Estados Unidos. Aqui quero propor uma ideia de que o exercício é útil para toda pessoa interessada no espanhol, nas línguas em contato e, de maneira mais geral, na experiência das pessoas bilíngues ou biculturais. Por exemplo, gostaria de compartilhar com vocês algumas características que fazem do espanhol dos Estados Unidos um fenômeno que merece estudo. É o segundo no mundo, os Estados Unidos é o segundo no mundo, depois do México, em número de falantes de espanhol. É o lugar de contato mais longo, contínuo e intenso entre o espanhol como língua minoritária e qualquer outra língua do mundo. E é também um sítio de intenso contato, não só contato linguístico, mas também contato interdialetal. Ao contrário de uma multidão de análises, estudos e opiniões publicadas sobre as comunidades hispanofalantes nos Estados Unidos durante a maior parte do século XX, hoje vamos adotar uma perspectiva endocêntrica. Isso é, uma perspectiva que não tem como centro de comparação ou de avaliação outro país de fala espanhola. Essa belezinha aqui é uma cutia. E eu deixei ali para me lembrar de uma lição sociolinguística muito importante que eu aprendi no campo de Santana, no Rio de Janeiro. A primeira vez que eu enxerguei uma cutia, eu pensei, olha só que esquilo estranho. Como eu moro na pradaria dos Estados Unidos, os esquilos são parte do meu cotidiano. Nunca tinha visto na cutia. Isto é, não tinha olhos para enxergar uma cutia. Antes de conversar com você sobre algumas características mais gerais, gostaria de falar de alguns lugares comuns no discurso popular sobre o espanhol nos Estados Unidos. E para falar sobre estes mitos, estas ideias gerais sobre quem fala e como fala espanhol nos Estados Unidos, eu quero fazer referência ao conceito de ideologia linguística. De maneira geral, são aquelas ideias
que nos formamos sobre quem fala uma língua, como fala uma língua, e é o universo conceitual que existe paralelo aos usos linguísticos de todos os dias. Então, gostaria de falar com vocês sobre o poder da ideologia linguística e sobre 4 mitos comuns sobre o espanhol dos Estados Unidos. O primeiro mito é este: Estados Unidos é uma nação monolíngue. No ano 2011, falantes nativos com mais de 5 anos, meio milhão falavam uma língua nativa americana. Falavam outra língua europeia além do inglês, 60 milhões de pessoas. Falavam só inglês, 227 milhões. Além do inglês e o espanhol, 6 idiomas, 6 línguas nos Estados Unidos têm mais de 1 milhão de falantes. Chinês, aqui englobamos ou reunimos mandarim e cantonês, tagalo, vietnamita, francês, alemão e coreano. Alguém vai me perguntar, cadê o português? 700 mil pessoas. Quase 1 milhão? Não 1 milhão. O segundo mito é este: o espanhol está se sobrepondo ao inglês. É uma invasão. No ano 2016, a população total dos Estados Unidos é essa, 300 milhões de pessoas, quase 309 milhões. Pessoas maiormente monolíngues, a grande maioria. Pessoas que falam espanhol como primeira língua, 58 milhões de pessoas, maioritariamente, não todas, mas maioritariamente bilíngues ou parcialmente bilíngues. Terceiro mito que eu quero discutir com vocês. Uma ideia muito comum é que o espanhol dos Estados Unidos é um fenômeno novo, uma coisa que está acontecendo, uma moda, uma coisa estranha. O espanhol dos Estados Unidos, o espanhol é a primeira língua europeia falada no que hoje é os Estados Unidos. Já foi, língua de prestígio em Florida, Louisiana e todo o sudoeste do país, desde meados do século XVII até a metade do século XIX. Agora, quero aclarar que as variedades de espanhol que se falam hoje nos Estados Unidos não são as variedades coloniais. Essas foram reemplaçadas com a migração, com 2 exceções. O espanhol que se fala hoje no norte do estado do Novo México e o espanhol que se fala numa região de Texas e Louisiana, que se conhece como espanhol isleño, que foi originariamente em comunidades, que se fala em comunidades que originariamente tinham falantes das Islas Canárias, na Espanha. O quarto mito: quem fala espanhol é mexicano. Eu sou mexicano-americana, mas eu não sou Estados Unidos, né? Temos uma diversidade também. É verdade, as comunidades mais grandes, com uma história mais longa, são as comunidades onde se falam 3 variedades de espanhol: espanhol mexicano, mexicano-americano, espanhol porto-riquenho e espanhol cubano. Além disso, essas não são as comunidades de maior crescimento, que são as comunidades onde se fala espanhol salvadorenho, espanhol dominicano, guatemalteco e colombiano também.
Podemos nós, depois de falar desses mitos, gostaria de podemos voltar algumas características demográficas das comunidades de fala espanhola nos Estados Unidos. A primeira coisa que vamos notar, que é uma diferença muito importante respeito a outras comunidades de fala espanhola no mundo, é que nos Estados Unidos, etnicidade não é necessariamente habilidade linguística. Então, o que quer dizer isso que disse agora? Uma pessoa que está falando espanhol, uma pessoa peruana que mora nesse momento em Lima, Peru, muito provavelmente fala espanhol. Pode ser bilíngue com quechua, mas muito provavelmente fala espanhol. Nos Estados Unidos, não necessariamente é assim. Temos um número diferente entre falantes de espanhol e pessoas que se reconhecem como pertencentes a uma comunidade latina. Esse número aqui, além disso, não inclui também os vários milhões de pessoas que falam espanhol como segunda língua. Gostaria de fazer referência também ao que chamamos regiões sociolinguísticas. Temos, como é óbvio, por motivos históricos, motivos de proximidade geográfica à fronteira com o México também, temos a maioria dos latinos como porcentagem da população no sudoeste, também de falantes espanhol, nordeste, sudeste e uma população menor em outras regiões das que vou falar nos momentos. Vão vocês anotar, não sei se dá para anotar, que os estados que têm maior porcentagem de população latina e de falantes de espanhol não são necessariamente os que estão crescendo mais rapidamente. Os estados que têm comunidades de maior crescimento são estados que tradicionalmente não tinham tantos falantes de espanhol. Estou falando de Carolina do Sul, Alabama, Tennessee e Kentucky. Todos esses estados ali pertencem ao que os pesquisadores chamam a nova diáspora latina. A nova diáspora latina descreve um processo de migração interna, que vai das costas até o centro, na pesquisa, na procura de trabalho e de melhores condições de vida. Algumas características linguísticas das que gostaria de falar com vocês. Temos um processo, um fenômeno que faz possível a manutenção do espanhol a nível comunitário, mas muito frequentemente a perda do espanhol a nível individual. Isto é, o espanhol, como a maioria das línguas minoritárias nos Estados Unidos, tem uma tendência a desaparecer numa família na terceira geração, por motivos dos quais podemos falar depois. Como falei a princípio dessa conversa, o espanhol nos Estados Unidos também é um espanhol produto do intenso contato interdialetal. O que quer dizer isso? Na comunidade mexicana onde eu morei, meus vizinhos falavam espanhol mexicano. Meus professores falavam espanhol mexicano. Minha família falava espanhol mexicano. Os atores das telenovelas falavam espanhol mexicano. O Chávez falava espanhol mexicano. Na comunidade no Midwest onde eu moro, eu falo espanhol mexicano. Minhas amigas falam espanhol salvadorenho. Meus colegas falam espanhol da Espanha. Quer dizer que, frequentemente, as nossas conversas incluem uma boa dose de acomodação. Falando nisso, às vezes essa acomodação envolve a muda ou alternância de código para inglês. Algumas pessoas, eu vou falar mais disso amanhã, se vocês quiserem participar nessa conversa. Algumas pessoas acham que mudar entre o inglês e o espanhol é uma coisa desordenada, que não tem sentido, que a pessoa não sabe falar espanhol, não sabe falar inglês. Na verdade, são também outros mitos, vou falar disso, mas vou dar um exemplo. Às vezes estamos, estamos planejando uma festa de aniversário. E todas as pessoas ali
fala uma variedade diferente de espanhol. Quem vai trazer o pastel? Quem vai trazer a torta? Quem vai trazer o biscoito? Quem vai trazer, ao fim da conversa, quem vai trazer o cake? Isso é muito frequente também. Outras características do espanhol dos Estados Unidos é outro fenômeno, ou vários fenômenos que chamamos fenômenos de contato bilíngue. Os fenômenos de contato bilíngue não são exclusivos, de jeito nenhum, são exclusivos do espanhol dos Estados Unidos. Os fenômenos de contato bilíngue são coisas que acontecem cada vez que duas ou mais línguas, ou cada vez que os falantes de duas ou mais línguas estão em contato intenso e prolongado. Alguns desses são empréstimos. Na verdade, todas as línguas têm empréstimos de outras línguas. Temos empréstimos. Temos também calcos. Que é isso? Às vezes empleamos, por motivos distintos, a estrutura do inglês com o vocabulário do espanhol. Às vezes usamos também extensões léxicas. Que é isso? Usamos uma palavra que já existe no espanhol, mas com o significado do inglês. E, finalmente, também hacemos uma alternância ao câmbio de código. Isto é, usamos espanhol e usamos inglês ou qualquer outra língua no mesmo turno de voz, na mesma conversa. O motivo pelo qual usamos isso, alternamos entre línguas, tem a ver com distintas situações. Depende do contexto, depende de com quem estou falando, depende do tema, depende de se eu quero me sentir mais perto ou mais longe da pessoa com quem estou falando, depende de se estou brincando, depende de se estou fazendo música, depende de muitos motivos. Por diferentes motivos, alguns deles, não todos, a influência do inglês, temos também mais uso de estruturas passivas, redundância do pronome de sujeito, menor uso de subjuntivo, de tempos compostos e, pelo geral, temos um sistema verbal mais simplificado. Mas aqui quero fazer uma pausa para explicar para vocês que depende de quem está falando espanhol. Temos, no espanhol dos Estados Unidos, e também para quê? No espanhol dos Estados Unidos temos registros e contextos formais e também registros e contextos informais. Temos também o que chamamos um espectro bilíngue. Que é isso? Quer dizer que na mesma comunidade temos pessoas que têm um espanhol com um sistema verbal completo, com um léxico completo. Temos pessoas que são dominantes em espanhol e são bilíngues porque têm uma competência no inglês. Temos pessoas que são dominantes em inglês, mas têm certa competência em espanhol. E temos pessoas que sabem dizer oi, tudo bem e tchau. É na mesma comunidade. Então, para nós, um fator muito importante é a faixa etária do falante. Eu posso, voltando ao exemplo de uma pessoa que fala espanhol peruano, em Lima, Peru, eu posso pegar uma pessoa que tem 25 anos, 70, 40, 15, 10, e vai ter diferenças geracionais, mas não de competência linguística. Nos Estados Unidos, a geração importa. Então, também quero falar disso. Não vou me deter muito aqui, porque estou a 2 segundos de poner-me excessivamente linguista, mas se tenho irmãs da fé linguística, eu terei muito gosto de falar de estruturas com vocês depois da conversa ou durante as perguntas. Falei já do padrão geracional, quero falar também disso, é muito importante para mim. O que se perde quando se perde uma língua? Essa é uma pergunta com a que convivimos, as pessoas que estamos interessadas nas línguas minoritárias. Hasta hoje, eu falei. Agora, eu gostaria de que sejam vocês quem falam. Vamos fazer uma coisa. Primeiro, vamos fazer uma pausa. Vamos esticar as pernas. Vamos oxigenar o nosso cérebro.
cérebro. Vamos a esticar as pernas. Então, deixa eu voltar aqui o microfone. Vou pedir um favor para vocês. São vocês que vão responder. Quero pedir às pessoas sentadas em fila impar, que olhem para o vizinho, olhem para a vizinha e lhe perguntem. Vai perguntar para a vizinha ou vizinho qual é uma atividade que faz você ser parte da sua família. Pessoas em fila impar. Não tem que ser muito oficial, não tem que ser muito complexo. Peraí, momento. Pessoas em fila par, vão perguntar para o vizinho, vão perguntar para a vizinha que atividade te faz um indivíduo, tá? Um indivíduo. Pessoas, fila impar, que te faz parte da tua família. Tem que ser uma atividade, não uma ideia, uma atividade. E pessoas, fila par, que te faz ser um indivíduo. 5 minutos, pode falar que eu espero. Estoy más emocionada, estoy como un perrito alegre. Pronto? Podemos voltar a nossos lugares? Tentando os deuses da tecnologia. Tentando os deuses da tecnologia e testando minha habilidade técnica. A professora, a doutora Martínez, vai me ajudar. Eu gostaria de ouvir suas respostas. Qual atividade faz você ser parte da sua família? E qual atividade faz você ser um indivíduo? Tá? Voluntários não! Ali. Oi. Qual é o teu nome? Andressa. A atividade que faz eu me sentir parte da minha família é ver televisão com a minha família. Ver televisão. O que vem? Assistem filme? Novela, filme, principalmente filme, mais filme. Filme, muito bem. Assistir filme. Que te faz ser indivíduo ou parte da tua família? Sair para comer. Comer o quê?
grupo bom é a comida, a conversa ou as duas coisas? As duas. Conversar, isso. Tem alguém mais? Boa noite. Oi. Me chamo Leonardo e eu acho que a atividade que também faz eu sentir parte da família seria, no caso, também ver TV. Ver TV. Nem importa o programa, normalmente a gente se reúne mesmo pra falar mal, né? Qualquer coisa assim já une todo mundo. Isso. E pra mim sentir como indivíduo é a minha opinião, poder dar a minha opinião, falar mesmo. Isso. Falar a nossa opinião, sair a comer, conversar, assistir televisão. O que mais? Almoços de domingo. Almoço de domingo. Isso, todo mundo junto, brincando, contando como foi. Brincando, fazendo piadas. Quem tem aquele membro da família que já contou a mesma piada durante 25 anos? Isso. Outras coisas. Quais são outras atividades? Quais são outras atividades que nos fazem sentir parte da família e também ser indivíduos? Qual é algo? Quer me dizer? Sim, peraí. O que eu falei aqui pra ela, na verdade, foi... Desculpa. O estudo. Minha mãe é professora de português, então... Desde sempre foi minha professora, então lá dentro de casa... Sempre. Opa. Eu me chamo Ariadne, eu sou do primeiro semestre de Letras Espanhol Tradução, e eu acho que o que me faz me sentir um indivíduo, eu acho que é a capacidade de sentir. Não é nem olhando por uma perspectiva tão visceral assim, só humana assim, mas por uma perspectiva de sentimento de pertencimento. Eu pertenço a uma comunidade e eu sinto que a algum grupo eu pertenço. É sentimento de pertencimento. E quanto à outra pergunta, eu acho que, o que me faz sentir membro da família é o diálogo. Sentir que há um diálogo. Isso. Agora, mais uma pessoa que vai salvar a turma toda. Última pessoa que queira compartilhar com a gente. Isso. Valor, coragem, muito bem. Me chamo Daniel, sou do segundo semestre agora, calouro de espanhol. E eu acho que a atividade que me faz sentir membro de uma família é... A gente se reúne para jogar jogos de tabuleiro, né? Discutir bastante, falar mal dos outros. Normal. E o que me faz sentir um indivíduo é a capacidade de questionamento e discussão dentro de uma determinada comunidade. Isso, muito bem. Falar no jogo de tabuleiro, vocês conhecem, tem aqui no Brasil um jogo que nos Estados Unidos chama-se Scrabble, que é com letrinhas, sabe? Minha família não joga mais comigo. Porque são muito competitivas. Bom, traumas da criança, quando eu era criança. Muito bem. Então, eu quero voltar a essa ideia, porque foi que eu perguntei para vocês. O que nos faz membros de um coletivo, nesse caso da nossa família, as conversas, as histórias, as piadas, os palavrões, os remédios, as músicas. O que nos faz indivíduos, o diálogo, a capacidade de ser quem sou, o estúdio. Quero pedir para vocês, alguns de vocês não me disseram, mas pensaram nessas atividades, que fazem você sentir-se parte da sua família ou fazem você sentir-se um eu, né? Eu sou. Agora, quero pedir vocês que pensem por um momento, que imaginem por um momento, não fazer isso em português. Não pode, não. Pode? É a mesma coisa? Mesmo para as pessoas que estão aqui que são bilíngues, ou que são trilíngues, imaginem
não poder chorar com a mãe em português. Imaginem não estar enraivados e não poder dizer, caralho. Por que estou falando disso? É parte também da nossa conversa. A linguagem é o veículo da nossa experiência. Quando falamos, quando perguntamos o que se pede quando se pede uma língua, depende de quem está perdendo, né? Para uma pessoa que está fora da comunidade, a perda é mínima. Não podem falar a língua majoritária, pode ser, no caso dos Estados Unidos, pode ser dizer o mesmo em inglês. Pode, mas não é a mesma coisa. A linguagem é o veículo da nossa experiência. O que se pede quando se pede uma língua minoritária é uma visão do mundo. É isso que se pede. O nosso tempo está acabando e eu quisiera falar agora das características sociais do contato entre o espanhol e o inglês nos Estados Unidos, particularmente nas comunidades onde eu faço pesquisa, que são comunidades que chamamos comunidades de baixa vitalidade etnolinguística. O que é isso? Eu vou falar disso no momento. Quais são algumas características sociais destas comunidades no centro e no sudeste do país? Bom, a mais óbvia é a baixa densidade demográfica total, não somente de pessoas que falam espanhol. Pouca densidade de população em geral. Também outra característica é o crescimento das comunidades latinas como porcentagem da população total. A segunda geração, isto é, pessoas que nasceram em famílias latinas e famílias hispanofalantes de pais imigrantes, são a proporção mais grande da população escolar, desde jardim de infância até o que chamamos high school, ensino médio. Também outra característica é o que chamamos diglossia. Que é isso? Que o espanhol, a diferença do que acontece em cidades como Los Angeles, como Houston, como El Paso, como Miami, onde o espanhol é uma língua pública também, nas comunidades da nova diáspora latina, o espanhol usa-se quase sempre para propósitos privados, nem sempre nos meios de comunicação, nos espaços públicos. Temos também pouco apoio institucional, contato com outras línguas, além do inglês, uma predominância de dialectos mexicanos e uma desconexão entre a ideologia e os objetivos intragrupais e fora do grupo. O que quer dizer? Que o propósito do mantenimento do espanhol, do ensino do espanhol, as avaliações do espanhol, as decisões curriculares sobre o espanhol, nem sempre são feitas por falantes dessas comunidades. Então, temos um caso interessante, onde quem faz as avaliações, quem ensina o espanhol, quem diz você fala espanhol, você não fala espanhol, não são nem falantes nativos de espanhol, ou são falantes como eu, que somos falantes nativos, mas que não crescimos nessas comunidades. Mais uma vez, se eu falo isso, vocês podem dizer, é muito interessante. Agora quero que vocês imaginem que quem vai decidir se vocês falam português ou não fala não fala português brasileiro. É isso? Outras características sociais do espanhol nas regiões de pouca ou de baixa vitalidade no linguística.
Falei já de uma desconexão entre etnicidade e língua, quer dizer, nem todos os latinos falam espanhol, nem todos os falantes espanhol são latinos. Poucas oportunidades de alfabetização, muitos poucos programas verdadeiramente bilíngues. Interessantemente, para algumas famílias com as que eu faço pesquisa, a religião, a participação numa comunidade religiosa é uma maneira que eles acham para que os seus filhos aprendam a ler ou a escrever ou mantenham a língua falada espanhol. Como isso, na catequese, na escola dominical, no grupo de jovens, pode ser igrejas católicas, pode ser igrejas protestantes, mas a característica é que as famílias fazem o esforço de levar as crianças ali, por motivos religiosos, com certeza, mas nessa comunidade particular, porque vão ouvir e vão ler em espanhol, que é algo que não podem fazer na escola. Redes sociais capital, o que quer dizer? Uma pessoa que mora em Nebraska, onde eu moro, numa comunidade que tem 3.000 pessoas, eu sempre fico interessada, por que fala espanhol? Fala inglês, poderia fazer a sua vida cotidiana em inglês. Aqui é muito importante o capital social do espanhol. O espanhol serve para fazer algo, para ligar alguém quando tem um problema, para solucionar algo. Naquelas comunidades onde o espanhol tem capital social, isso serve para fazer algo, que não é somente uma aula, é onde pode se manter. E agora eu quero terminar nossa conversa, estamos terminando mais cedo do planejado, porque me interessa muito conversar com você. O Brasil é um país hermoso, mas eu não vim para fazer turismo, eu vim para conversar com vocês. Então, eu vou concluir essa palestra agora, porque gostaria de conversar com vocês, se vocês têm perguntas, se vocês têm comentários, eu também tenho perguntas, então quero deixar tempo suficiente para responder perguntas. Mas antes de terminar nossa conversa de hoje, quero compartilhar com vocês uma citação da escritora Toni Morrison, que é uma das vozes mais importantes dos Estados Unidos. Ela faleceu este mês e quero compartilhar com vocês esta citação porque as palavras de Morrison me fazem lembrar a importância de proteger e usar a nossa voz nesse momento histórico que estamos vivendo. A versão que vou ler é uma tradução de Ricardo Moura. O saque sistemático da linguagem pode ser reconhecido pela tendência de seus usuários a renunciar às suas propriedades sutis, complexas e intermediárias para a ameaça e a subjugação. A linguagem opressiva faz mais do que representar a violência. É violência. Faz mais do que representar os limites do conhecimento. Limita o conhecimento. Se está obscurecendo a linguagem estatal ou linguagem falsa da mídia insensata, se é a linguagem orgulhosa mas calcificada da academia, ou a linguagem orientada pela mercadoria da ciência, seja a linguagem maligna da lei sem ética, ou linguagem destinada ao estranhamento das minorias, escondendo sua pilhagem racista em sua face literária, ela deve ser rejeitada, alterada, exposta. Muito obrigada. Muitas graças.